Muito bem, para encerrar o programa desta semana, nós estamos recebendo aqui a doutora Rafaela Filho. Doutora Rafaela, muito prazer em conhecê-la de novo, né? Conhecê-la no sentido aqui dentro desse novo cenário e tal, né? Conhecer a senhora nesse cenário aqui maravilhoso. E o nosso Govinato, que conhece o Govinato? Claro. Já nos conhecemos, de outras bancadas também, desta bancada. Outras bancadas que não é de partido, né? De programa, vamos dizer assim, do programa Atividade do José Silva, um grande programa, né, que tem uma consolidado, 26 anos do mercado. Um grande abraço ao José Silva, que tem esse programa aí que traz debates sobre assuntos importantes para nós aqui do Rio Grande do Sul e também para o Brasil. Mas, doutora Rafaela, prazer em tê-la aqui então, né? E nesta semana, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, estava preocupado e disse que é preciso acabar com a judicialização no Brasil, ou seja, tudo é judicializado. E aí? Exatamente. Nós temos um sistema judiciário bastante truncado, assim, nós temos muita legislação que carece de interpretação, né? Então, na verdade, eu vejo essa judicialização sobre duas óticas, assim. Uma que ele se refere à judicialização da política e a outra é a judicialização das questões sociais todas, né, que desembocam no judiciário. E ele compara com outros países, por exemplo, trazendo números que o STF julga em torno de 780 mil processos num ano, enquanto que os Estados Unidos recebe 100 mil processos no Supremo e 99 mil acaba sendo arquivado, julgam só 1.000, né? Porque, na verdade, eles têm um sistema lá diferente, eles têm um sistema de que eles atuam mais em tribunais arbitrais, né? Buscando a conciliação das partes, porque judicializar é muito caro lá. E o Supremo fica lá, a Suprema Corte fica para as Supremas Cortes, para os Supremos problemas, né? Não probleminhas. E essa questão da judicialização da política, eu acho que está mais atrelada também aos países que têm essa democracia, né? Porque a tendência do parlamento, enfim, do governo, é judicializar questões polêmicas, né, para deixar na mão do judiciário essa decisão, né, quanto ao aspecto legal. Então, muitas vezes o nosso parlamento cria uma lei lá que enfim, outras entidades acabam representando, levando ao conhecimento do Supremo, para o Supremo dizer se aquilo é absorvido pela Constituição ou não, se é constitucional ou não aquela lei, né? Tipo agora o decreto das armas, questões mais polêmicas, assim, que aí eles levam, por exemplo, assim, dão o voto de Minerva para o judiciário. É o Supremo que vai dizer. Então aí também eu acho que o presidente tira um pouco das costas dele a responsabilidade de aquela lei talvez não dar certo, coisa assim. Não, o Supremo decidiu, está decidido. Né? Acho que é mais nesse sentido, né, Govinato? Agora, doutora Rafaela, a fala do ministro deu a entender judicialização de um modo geral, quer dizer, para quem ouviu falando, assim, bom, acabar com a segurança jurídica, com a busca da tutela do Estado. Nós temos aqui criado, até foi no Rio Grande do Sul, foi criado o famoso antigo juizado de pequenas causas, que agora é o Juizado Especial Civil, virou legislação, etc., né? Para buscar justamente o que? A celeridade dos processos, que para mim é o grande diferencial, não sei se concorda, do sistema americano, do modelo de judicialização americana com o nosso. O nosso sistema tem uma morosidade, não a celeridade. E também foi criado aqui os juizados arbitrais. O que a senhora tem a dizer sobre esse juízo arbitral, que não é nem um juiz togado, não é nem precisa de advogados? Eu vejo que em grandes centros, Govinato, que eu acho que o pessoal está já absorvendo um pouco melhor essa cultura. Sim. Mas militando na advocacia, eu vejo que nós ainda temos uma cultura muito de protelar o problema, né? Eu vou pagar daqui a 5 anos, porque o processo vai ser demorado, eu vou empurrando ele. As empresas contratam um escritório, muitas vezes, que trata de ações de massa, né? E que não gera um custo, assim, muito alto para a empresa ficar levando para frente, empurrando para frente essas ações, né? Então, tem escritórios que só atuam em ações de massa.
né? Por exemplo, ações de consumidor. São ações repetitivas, né? Mas assim, por exemplo, você vai lá reclamar de um celular que não funcionou, né? Ao invés da empresa fazer a troca do celular, eles não querem criar essa cultura no consumidor de toda vez que der um problema, ele vai lá e vai ter que trocar o produto. Então, ele deixa judicializar. Espera a judicialização. Porque a pessoa pode ser que não judicialize também, então eles ganham com isso, né? Mas se judicializar, eles esperam ter a sentença para dizer assim, não, eu só vou pagar mediante uma sentença, né? Então ainda tem muito essa cultura, né? Na Justiça do Trabalho também, hoje a lei já permite que você faça o acordo direto com a parte, com o seu empregado, mas as empresas não sentem segurança para fazer isso. Elas esperam a pessoa buscar na Justiça para ver o que efetivamente ela vai ganhar do Poder Judiciário para daí pagar. E aí elas ganham tempo também para se organizar nesse fluxo de pagamento, né? Então, mas isso é muito tradição aqui também, né? Acontece muita tradição. Agora, essa questão que eu vi esse pronunciamento do Toffoli, na verdade, seria bom para o Supremo, né? Porque ele ficaria mais restrito e focado nas grandes questões, e para a sociedade, aprender a negociar, aprender a não levar tudo para o judiciário, né? Até incluindo a classe política. Mas eu vou lhe contar um caso. Eu tenho um amigo, Govinaz, que um dia foi lá me visitar e disse, olha, tu nem imagina o que aconteceu comigo. Ele estava namorando uma menina, uns 3 anos, e, claro, a intenção dele era casar. Aí eles, por lá, razões aqui que não cabe dizer, eles brigaram. Daí a pouco ele recebeu uma intimação que ela tinha processado ele por dano moral, que ele prometeu casar e não casou. Até isso acontece. Quer dizer, hoje não pode namorar, né? Tem que prometer casar, tem que casar. Propaganda enganosa não vale. Propaganda enganosa, né? Não, mas aí, quer dizer, é o tipo da coisa que é uma coisa impensável. Eu não imaginei que pudesse ter tipo de ação. Quer dizer, uma coisa que foi judicializada, uma relação, digamos, amorosa, uma relação afetiva. Claro. Deixa eu dar um outro exemplo, por exemplo, assim, as próprias seguradoras, né? Acidente de trânsito. Vamos supor, vocês dois se envolveram em um acidente de trânsito e um vai processar o outro para buscar os danos, né? Danos materiais. E aí vocês têm seguro. Então, mas ninguém assumiu a culpa. Então, o que a companhia... Você podia acionar o terceiro, assumir a culpa e pagar o carro dele, ou vice-versa. Mas aí, o que a seguradora muitas vezes orienta o seu cliente a fazer? Não, nós vamos pagar a defesa, pagamos até um salário mínimo, se for o juizado especial cível, né? Para o advogado fazer a defesa. E quando houver a sentença, nós podemos justificar o pagamento no nosso financeiro da indenização, né? Então, eles não fazem um acordo prévio. As partes podiam chegar num acordo e dizer, não, eu vou acionar meu seguro, o terceiro, e a minha companhia vai te pagar. Usam o judiciário como uma questão probatória lá para contabilidade, para... Se o juiz disser que tem que pagar, eu consigo justificar isso no meu financeiro. Se não, eu não posso fazer um acordo. Isso aconteceu muito também na questão de danos morais, né? O danos morais estava lá pela Santos se tornando uma indústria. Agora lá pela Santos também, o judiciário mesmo começou a diminuir os valores. Meio que tabelou para alguns casos, exatamente. Porque havia industrialização dos danos, qualquer coisinha era danos morais. Então, trancava na porta do banco, vou entrar com ação de danos morais. Então, nós temos muitos cursos hoje, né, para formar juízes leigos e juízes árbitros, né, que vão ser pessoas, assim, por exemplo, com algum conhecimento específico, pode ser da área contábil, pode ser, não precisa ser do direito exatamente, do trabalho, né? Então, você tem uma questão lá envolvendo a empresa que um contador pode estabelecer essa mediação entre as partes, né? E buscar um consenso entre elas para não judicializar. Mas eu acho que essa cultura não pegou bem aqui ainda. Mas os próprios juízes, doutora Rafaela, os juízes, eles insistem muito durante a fase processual para que as partes entrem em acordo, não é? Sim. Nesse sentido, na trabalhista, tanto na esfera trabalhista quanto na esfera civil. E nesse sentido parece que tem acelerado a questão do término dos processos, porque realmente, né, se tornam intermináveis. Muitos recursos e dependendo do caso, se torna até caro para a empresa ficar pagando advogado para recorrer sempre, né? Exatamente. Então, chega num determinado momento e diz, não, agora vamos fazer um acordo. Às vezes já matou outra parte no cansaço também, né? E aí a pessoa aceita qualquer coisa. Então, mas eu acho que ainda tem essa cultura do protelar, assim. Essa questão de desjudicializar, digamos, ela é favorável aos advogados? Acredito que sim, eu acho que passa por os advogados também se reinventarem um pouco e fazer esse papel da conciliação, né? Porque... dá um poder também, dá maior poder para o advogado, né? Claro. Né? Na verdade, o litígio ele não precisa ocorrer, o advogado também pode ganhar promovendo o acordo entre as partes, né?
Importante, essa visão que é importante, quer dizer, tentar sempre um acordo, né? Porque sai caro para todo mundo depois, né? Inclusive para o país atrapalha o judiciário, que tem outras coisas mais importantes. Existem até tabelas de honorários nesse sentido, de que, bom, se eu tiver que trabalhar 5 anos num processo, o custo é X, se eu fizer um acordo, eu te cobro só Y, né? Então, acho que é perfeitamente plausível. Muito bem. Obrigado pela tua presença, Rafaela. Pareça sempre aqui, é importante, né, trazer essa visão. Muito bom. A doutora Rafaela, além de ser uma advogada que tem essa visão toda, do ponto de vista de todo o direito, ela é especializada em direito do trabalho. Isso. Na próxima entrevista vamos falar sobre isso aí com ela. Obrigado, doutora. Obrigada, Silvia. Muito obrigado pela companhia de vocês também. O nosso Economia e Desenvolvimento vai ficando por aqui nessa semana. Uma bela semana de trabalho para vocês. Até a semana que vem.